Olá, meu nome é Lucas e ao longo da discussão que se inicia agora nós falaremos sobre direções anatômicas e algumas outras definições úteis para a anatomia. Para a gente entender muitos dos termos anatômicos que vão ser usados em outras aulas, a gente tem que conseguir se orientar com relação à posição anatômica das estruturas que a gente vai estar discutindo. Quando a gente, por exemplo, está falando de direções numa cidade, é comum que a gente use referências como no centro da cidade, no oeste, no leste, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, ali ao lado. Quando a gente está falando em direções anatômicas, a gente precisa de termos muito precisos. A gente vai definir esses termos com base em uma figura humana, mas também em um roedor, né? Eu vou usar um ratinho, um camundongo como exemplo, porque alguns dos termos fazem mais sentido se a gente pensar num bicho de 4 patas. A primeira direção anatômica que a gente tem que discutir, então ali o nosso roedor e o nosso humano, é a direção rostral-caudal, às vezes chamada de crânio-caudal, às vezes de céfalo-caudal. Crânio é de crânio, né? O osso que protege nosso cérebro. O céfalo é cabeça, né? Mas a gente dá preferência para usar o termo rostral. Rostro se refere à parte da frente da face do indivíduo. Então, no caso de um roedor, a direção rostral-caudal é muito simples. Rostral seria o que é para frente, no caso de um animal de 4 patas, e caudal é na direção da cauda. Lembrando que cauda é com U nesses casos. O humano ele resolveu andar de pé. Isso significa que essa direção rostral-caudal ela faz uma curva no humano. Se a gente está falando daí de encéfalo, né, o sistema nervoso que fica dentro da cabeça, rostral e caudal estão alinhados de uma maneira, na horizontal. Mas se a gente está falando em medula espinhal, que então o humano vai estar de pé, rostral seria mais para cima e caudal é mais para baixo. Então, num animal de 4 patas é muito fácil, realmente vai para um lado, vai para o outro. No caso do humano, a gente tem que levar em conta essa diferença de que a gente resolveu andar de pé e daí o nosso encéfalo, né, a parte de cima do nosso sistema nervoso, ela é curvada para a frente. A segunda direção importante é a direção anterior-posterior. No caso de um animal de 4 patas, anterior e posterior é a mesma coisa que rostral e caudal. As duas vão estar bem alinhadas. No caso do humano, anterior é na parte da frente do corpo e posterior é na parte de trás do corpo. Não importa se a gente está falando de encéfalo, se a gente está falando de medula espinhal. As coisas ficam um pouquinho mais enroscadas quando a gente traz a direção dorsal-ventral. Essa direção dorsal-ventral ela fica alinhada a 90 graus de rostral-caudal. Ela também, no caso do roedor, fica a 90 graus do anterior-posterior, mas isso não importa muito. O que importa é que dorsal e ventral fica a 90 graus de rostral-caudal. E a mesma coisa vai acontecer no humano. Então, se a gente observar dorsal, né, que é referente ao dorso, vai ficar... Dorsal e ventral fica apontado de cima para baixo, quando a gente está falando em encéfalo, mas dorsal e ventral fica apontado na horizontal, quando a gente está falando de medula espinhal. Então, dorsal e ventral sempre vai manter 90 graus de rostral-caudal. Eu tenho algumas outras direções ainda, por exemplo, esquerda e direita. Essa é relativamente simples, mas a gente tem que lembrar que em figuras anatômicas, a figura costuma ser representada de frente para quem está olhando a imagem. Isso significa que direita e esquerda estão meio que invertidos com relação ao que a gente esperaria. A direita é a parte esquerda do desenho, e esquerda fica na direita do desenho. Então a gente sempre tem que inverter isso mentalmente. Uma direção menos comum é a direção medial-lateral. Medial se refere ao meio, lateral se refere ao lado. Então, a gente tem ali, medial é tudo que é voltado para o meio, lateral é tudo que é voltado para o lado. Então, por exemplo, o nariz ele está em uma posição bem medial. As orelhas estão em posições bem laterais. Mas os olhos, por exemplo, os olhos... Com relação ao nariz, os olhos estão numa posição lateral, ou seja, comparando com o nariz, eles estão mais para os lados. Entretanto, os olhos, comparando com as orelhas, os olhos eles vão estar numa posição mais medial, eles vão estar mais próximos do meio. E a terceira direção desse slide é proximal e distal. Proximal se refere à parte central do corpo, especialmente a região de tronco. Distal se refere ao que estiver distante do tronco. Então, tudo que estiver
perto do tronco é proximal, tudo que estiver longe do tronco é distal. Vamos pegar, por exemplo, a sequência ombro, cotovelo, mão. O ombro está numa posição bastante proximal. A mão está numa posição bastante distal. Mas e o cotovelo? O cotovelo ele é distal com relação ao ombro, mas ele é proximal com relação à mão. Então, em muitos casos de direções anatômicas, a gente vai usar também termos comparativos, né? Proximal a essa estrutura, lateral ou medial a essa outra estrutura. Definidas essas direções, a gente pode falar em planos anatômicos. Planos anatômicos vão ser 3. O primeiro plano é um plano coronal. Esse coronal vem do nome vem de coroa, porque ele corta como se fosse a coroa na cabeça da pessoa, dividindo o corpo em anterior e posterior. O segundo plano anatômico é o plano sagital. Sagital vem de flecha e é o nome que foi dado para uma sutura, né? Um encaixe entre dois ossos do crânio que tem alguma coisa semelhante a uma flecha. Então, essa sutura, essa junção entre os ossos do crânio, ela fica bem no meio da cabeça. Ela começa na frente e vai até lá atrás. Então, qualquer coisa que corte, divida ao meio em direita e esquerda, vai ganhar o nome de sagital. Nesse caso, plano sagital. Então, eu posso ter o plano sagital com vários cortes sagitais, dividindo pedaços da direita e da esquerda. E, por fim, o último plano é o plano transversal, porque ele vai cortar o corpo transversalmente. A gente completa com algumas definições extras que são importantes, né? Então, eu tenho várias definições para grupos de neurônios. Primeira definição, substância. É um grupo de neurônios com bordas pouco definidas. Então, a gente vai ter, por exemplo, a substância cinzenta, que é um termo genérico para os neurônios do sistema nervoso central, né? Muitos deles não têm uma borda muito definida. A gente pode falar também na substância negra, a gente tem a substância gelatinosa. São neurônios com uma borda pouco definida. A única exceção que vai ter aqui vai ser substância branca, né? Que são conexões que vão de um lado para o outro, com a substância branca são axônios. Próxima definição. Córtex, um grupo de neurônios que forma uma folha. Então, eu vou ter o córtex cerebral, eu vou ter o córtex cerebelar, eu posso ter outros córtices. Lembrando que o plural de córtex é córtices. Núcleo, grupo de neurônios com bordas bem definidas em sistema nervoso central. Diferença vai ser de gânglio, grupo de neurônios fora do sistema nervoso central. Eu posso ter ainda locus, que é um pequeno grupo de neurônios bem definido com bordas bem demarcadas. Esses nomes vão aparecer várias vezes nas aulas subsequentes. Algumas definições a mais. Agora a gente usa para grupos de axônios. Substância branca é o termo genérico para axônios em sistema nervoso central. Mencionamos no slide anterior. Nervo, grupo de axônios fora do sistema nervoso central. Trato, um grupo de axônios com origem e destino comuns. Então, normalmente o trato ele vai ter um nome indicando de onde a onde. Por exemplo, trato córtico-espinhal. Isso significa que ele começa no córtex e termina na medula espinhal. Trato rubro-espinhal significa que ele inicia numa estrutura chamada núcleo rubro e vai até a medula espinhal. Feixe, um grupo de axônios que viaja junto, mas que não necessariamente tem a mesma origem e o mesmo destino. O exemplo que eu dou é o feixe prosencefálico medial. Feixe, grupo de axônios, prosencefálico, porque ele é no prosencéfalo, medial, porque ele é no meio. Nesse feixe prosencefálico medial, eu vou ter vários axônios que começam em lugares diferentes, terminam em lugares diferentes, mas caminham juntos. Eu posso ter ainda uma cápsula, um grupo de axônios que conecta cérebro propriamente dito, né, a parte que é córtex, cérebro com o tronco cerebral.
Eu tenho comissura, um grupo de axônios que conecta um hemisfério com o outro. A mais importante das comissuras é o corpo caloso, tanto que ela tem um nome especial, corpo caloso, mas a gente tem também comissura anterior, comissura posterior e outras comissuras, comissura talâmica, por exemplo. E lemnisco, um grupo de axônios que se desloca como uma fita. Ele vai mudando, vai de um lado para o outro com uma aparência semelhante à de uma fita. E por fim, duas outras definições. Uma delas é aferente. Aferente é algo que chega em uma estrutura. E eferente é algo que sai de uma estrutura. Então, quando a gente, por exemplo, está falando de uma determinada estrutura do sistema nervoso, é comum que sejam listadas as aferências e eferências, ou seja, o que chega nela de conexão, aferências, e o que sai dela de conexão, eferências.